Olá, segundo ano. Olha só. Agora a prof vai fazer o módulo 77 e 78, tá bom? O módulo 77 e 78, um é complemento do outro, e a gente vai ver agora sobre corrente elétrica, tá? Então, segundo ano, frente 221, módulo 77 e 78. Então, olha lá, galera, conceito de corrente elétrica. Corrente elétrica é o fluxo ordenado de cargas elétricas que se movem de forma orientada em um condutor elétrico, sólido ou em soluções iônicas. Essa é uma grandeza fundamental em física, pois, sem corrente elétrica, não seria possível, por exemplo, fazer funcionar qualquer aparelho elétrico ou eletrônico. Então, galera, olha só. O conceito de corrente elétrica é quando eu tenho esse fluxo de cargas em movimento. Claro que no nosso caso, pensando no conceito de corrente elétrica em física, a gente vai pensar no fluxo ordenado de cargas elétricas, que são os elétrons, tá? Corrente elétrica é formada pelo fluxo dos elétrons em relação ao tempo. Na química, corrente elétrica eu posso ver como o conceito dos movimentos da carga em uma solução iônica, por exemplo. Uma solução iônica de Na+, Cl-. Eu vou olhar o movimento dessas cargas, tá? Dos prótons e dos ânions. Mas agora em física mesmo, o conceito é o fluxo de elétrons, né? A quantidade de elétrons que está passando por um condutor em relação ao tempo. Uma coisa que é bem importante é observar o sentido da corrente elétrica e o sentido do fluxo de elétrons. Dê uma olhada nessa imagem aqui, ó, no canto direito embaixo. Eu tenho uma pilha com o polo negativo aqui e o polo positivo aqui. O polo negativo tem excesso de elétrons, certo? Então, os elétrons do polo negativo saem, vão percorrer esse caminho. Então, eu tenho o fluxo de elétrons saindo do polo negativo, caminhando esse fio e vindo até o polo positivo. Então, ó, os elétrons saem do polo negativo e vão em direção ao polo positivo. A corrente elétrica, o sentido convencional da corrente elétrica, é o sentido contrário ao fluxo de elétrons. Então, olha só, os elétrons saíram daqui e vieram para cá, e a corrente elétrica, eu digo que sai do polo positivo e vem em direção ao polo negativo. O sentido da corrente elétrica é o oposto ao sentido do fluxo de elétrons, tá? Isso acontece por convenção. Por convenção, o sentido da corrente elétrica é dada pelas cargas positivas. Então, como agora a gente está vendo o fluxo de elétrons que apresentam cargas negativas, o sentido da corrente é sentido contrário ao fluxo, ok? Então, olha só, intensidade da corrente elétrica. Aqui eu tenho o meu condutor. Percebam que os meus elétrons, ó, estão indo para a esquerda, minha corrente elétrica para a direita. Como eu disse antes, fluxo de elétrons é o oposto ao sentido da corrente, tá? Corrente elétrica. Então, os elétrons indo para a esquerda, corrente para a direita. Como eu faço para calcular o valor dessa corrente? Ó, corrente elétrica é representada por I. Corrente elétrica é igual a carga dividida pelo tempo, tá? Importante lembrar que carga, ó, a gente aprendeu em alguns módulos anteriores, que carga é N vezes E, né? Número de portadores vezes a carga do portador. Dividida pelo tempo. O tempo aqui é em segundos. Olha só, pessoal, gráfico da intensidade da corrente elétrica pelo tempo. Toda vez que eu tiver um gráfico que existe corrente no eixo, ó, o I, corrente elétrica, no eixo Y, e o tempo no eixo X, a área desse gráfico é igual a carga, ok? Corrente e o tempo aqui, a área do meu gráfico representa a carga. Exercício 1, página 142. Um fio metálico e cilíndrico é percorrido por uma corrente elétrica constante de 0,4 A. Então, olha só, corrente elétrica é representada por I, e a unidade de medida de corrente elétrica é aquele A de ampere. Então, a corrente elétrica é igual a 0,4 amperes.
Considere o módulo da carga do elétron igual a 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Comentário com vocês. Quando a gente aprendeu sobre carga, eu falei que em módulo a carga elementar é 1,6 vezes 10 a menos 19, sendo positiva para prótons e negativa para elétrons. Agora, quando a gente está vendo corrente elétrica em física, ela sempre vai estar relacionada a fluxo de elétrons. Então, obviamente, eu usaria menos 1,6 vezes 10 a menos 19. Porém, como ela sempre é de elétrons, eu não preciso colocar esse negativo agora. Eu faço o cálculo com ela sempre em módulo, tá? Expressando a ordem de grandeza do número de elétrons de condução que atravessam uma secção transversal. Secção transversal é uma área, né, que atravessa uma área de um fio em 60 segundos, na forma de 10 elevado a n. Qual o valor de n? Então, olha só. Primeira coisa que eu fiz foi o cálculo da carga, que é igual a n vezes z. O n é o número de portadores, que eu não sei, vezes a carga elementar, 1,6 vezes 10 a menos 19. Então, esse foi o primeiro passo. Segundo passo, corrente elétrica, I, é igual a carga dividida pelo tempo. Corrente elétrica, o exercício me passou, 0,4 amperes, vai ser igual a carga, que eu achei aqui, n vezes 1,6 vezes 10 a menos 19, dividido pelo tempo de 60 segundos. Peguei os 60, passei multiplicando 0,4, que deu 24. Ficou então 24 igual n vezes 1,6 vezes 10 a menos 19. Eu peguei esse 1,6 vezes 10 a menos 19, passei dividindo. Então, n ficou igual a 24, dividido por 1,6 vezes 10 a menos 19. 24 dividido por 1,6 dá 15. Lembrar que a base 10, né, do denominador para o numerador inverte o sinal, então mais 19. E olha só, lembrar que na base 10 eu preciso deixar um número e vírgula, certo? Então não posso deixar 15. Então eu caminhei a vírgula 1 para a esquerda, para deixar 1,5 vezes 10 a mais 20 elétrons. Olha só, o exercício queria saber o n aqui, ó, da base 10, certo? Então olha só, 10 elevado a n, eu cheguei aqui a 10 elevado a 20, tá vendo? Então, o valor desse nzinho aqui, ó, n igual a 20. Pessoal, agora exercício 2, página 142, para a gente estudar essa parte do gráfico, tá? Então, lembrar que sempre que eu tenho um gráfico de corrente em relação ao tempo, a área do gráfico representa a carga, ok? Nesse exercício aqui, ó, exercício 2 da Federal do Pernambuco, o gráfico mostra a variação de corrente elétrica I em ampere num fio em função do tempo t em segundos. Qual a carga elétrica em coulombs que passa por uma secção transversal, né, pela área do condutor, nos 4 primeiros segundos? Então, eu tenho um gráfico de corrente em relação ao tempo e esse gráfico vai até 7 segundos, tá? Mas sempre cuidar, o exercício não quer a área do gráfico inteiro, ele quer a área até 4 segundos. Então, olha a minha resolução aqui, ó. Eu marquei até 4 segundos, fechei o meu gráficozinho aqui, ó. E é essa área que eu tenho que calcular. Se vocês quiserem dividir o gráfico em dois, né, calcular o retângulo, depois o triângulo e somar, não tem problema algum. Eu fiz pela área do trapézio, ó. Base maior, 4. Base menor vale 1. E a altura, ó, 4 também. Então, área do trapézio, base maior mais base menor dividido por 2 vezes a altura. Então, base maior, 4. Base menor, 1. A altura, 4. 4 mais 1, 5, vezes 4, 20, divide por 2. A área do meu gráfico deu igual a 10. Como ela representa a carga, então uma carga de 10 coulombs. Então é isso, pessoal, mais um módulo, 2 no caso, né, resolvido sobre corrente elétrica, tá? Outro assunto importantíssimo para vocês. Valeu, galerinha, bons estudos.